Como eu estava dizendo, irmãos, a gente está numa série chamada Encontros Transformadores, que fala sobre os encontros que Jesus teve com alguns personagens nos evangelhos e também Atos dos Apóstolos, e como esses encontros transformaram a vida dessas pessoas. Então, domingo passado, o Isaías falou aqui no início do encontro de Jesus com aqueles dois discípulos, antigos discípulos de João Batista, que seguiram Jesus até onde Jesus estava morando. E hoje, por ser Páscoa, eu escolhi um encontro que, na minha opinião, talvez seja o encontro mais difícil que Jesus teve, que foi com os dois malfeitores na cruz. Então, antes disso, eu queria só recapitular com vocês a trajetória de Jesus depois da ceia. Depois ele vai para o Monte das Oliveiras, ele é preso, Pedro o nega, os guardas começam ali um processo de zombaria de Jesus. A forma cruel como eles zombavam e escarneciam Jesus começa nesse momento, o momento da prisão até o fim. Jesus depois ele se encontra com os anciões, a assembleia dos anciãos, os principais sacerdotes, estavam lá todos reunidos. Jesus se encontra com eles, eles interrogam Jesus, eles humilham Jesus, zombam de Jesus. E dali ele é levado então para um outro encontro, dessa vez com Pilatos. Só que esse encontro com Pilatos é muito interessante, porque Pilatos diz uma frase muito importante aqui. Pilatos, um ímpio, ele diz assim: não vejo neste homem crime algum. Por Jesus ser galileu, Pilatos o manda para Herodes. E o texto diz que Herodes fica contente de ver Jesus. Por que será que o Herodes ficou contente? Porque Herodes tinha ouvido falar de Jesus e Herodes queria ver Jesus fazer algum sinal. Ele achava que Jesus era alguém mágico, alguém místico, e que talvez ali pudesse fazer alguma mágica, algum número para que ele pudesse ser entretido. Mas ele também humilha Jesus. E ele manda colocar sobre Jesus um manto bastante luxuoso. Jesus é enviado novamente para Pilatos. E lá no versículo 12, agora já do capítulo 23, diz que naquele mesmo dia, olha que coisa curiosa, Herodes e Pilatos se reconciliam, porque eles eram inimigos. A situação de Jesus faz com que dois inimigos se reconciliem, porque eles tinham o mesmo parecer a respeito de Jesus. Não vejo nele nenhum crime. E por concordarem a respeito de Jesus, os dois se reconciliam. Você vê que até os ímpios são beneficiados com a presença de Jesus. Jesus, então, ele é condenado à morte. Pilatos ainda tenta, mas de alguma forma, não matar Jesus. Ele oferece: olha, gente, na Páscoa a gente liberta um prisioneiro. O que vocês acham? Vamos libertar Jesus, que ele não vê crime algum? E esse outro aqui, que é um assassino e rebelde, Barrabás. Mas o povo escolhe Barrabás. No caminho para o Calvário, Jesus tem mais um encontro com o sirineu, que é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. E aí nós chegamos a Lucas capítulo 23, dos versos 32 em diante, que é o nosso texto para estudo dessa manhã. Lucas capítulo 23, versos 32 até o 43,
vai dizer assim para nós. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo. E se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus: lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, Lucas 23, 32 a 43 nos apresenta aqui esses dois homens. Esses dois homens que se encontram com Jesus do jeito mais difícil, numa crucificação, numa execução. Eles estavam condenados à morte e eles vão morrer juntos, e é ali que eles se encontram com Jesus. Eles compartilhavam então do mesmo destino, da mesma dor, mas eles tiveram destinos eternos diferentes. Então, esse texto que eu quero meditar com você hoje nos ensina, meus irmãos, que a cruz de Cristo é o grande divisor de águas da história. A cruz de Cristo revela o coração humano, mas também oferece a única esperança verdadeira. Charles Spurgeon disse uma vez: a cruz é a janela através da qual vemos a glória de Deus brilhando no rosto de Jesus Cristo. Não é a cruz que brilha, mas é quem estava preso nela. Então eu quero meditar com você sobre algumas coisas, 3 coisas. A primeira delas é que a cruz é o lugar de confronto e de decisão. O verso 32 começa dizendo assim: e também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. E quando eles chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Quando eles chegam no Calvário, Jesus ele está na companhia de 2 homens que não têm os seus nomes citados aqui. Nós não sabemos qual é o nome desses dois, embora nos livros apócrifos esses nomes são citados. Um é Dimas e o outro é Gestas, segundo a tradição. Mas isso não importa. O que importa é que eles eram malfeitores. E o nosso Jesus, o nosso Senhor, sendo executado no meio deles. Malfeitores aqui quer dizer alguém que tem natureza perversa. Alguém que está errado. Alguém que é baixo. Por isso a palavra malfeitores aqui. Alguém que está todo errado, todo torto.
A tradição identifica que o bom malfeitor, se é que a gente pode dizer assim, como Dimas, e o outro, Gestas. Os dois são crucificados ao lado de Jesus, um à direita, outro à esquerda. E isso acontece para se cumprir o que está escrito em Isaías 53, versículo 12. E o próprio Jesus prediz isso lá no capítulo 22, 37, enquanto conversava com os seus discípulos, de que isso era necessário para que se cumprisse, que ele foi contado com os malfeitores. A cruz era um meio mais cruel de execução daquela época. E esse tipo de execução era reservado para os piores criminosos, piores malfeitores. Jesus é colocado entre eles. E dessa forma, Jesus se identifica, sabe com quem? Comigo e com você. Se identifica conosco. Se identifica com a humanidade, que é capaz de coisas terríveis por causa do pecado, por causa da dureza do coração, por causa da iniquidade. Mas o texto continua e diz assim: mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, ele é levantado na cruz e enquanto estão colocando a cruz de pé, ele faz essa oração de súplica para que o Pai perdoasse os seus algozes. Você pode imaginar que alguém pregado numa cruz, sendo levantado, ainda é capaz de fazer uma oração como essa: Pai, perdoa-os, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Jesus está pedindo ao Pai pelo perdão daqueles que estavam agindo, talvez, e muito provavelmente, com toda certeza, sem saber, sem entender quem Ele era. Essa oração de Jesus é absolutamente única na história. Você não vê nenhum mártir na história orar a Deus pedindo pelos seus algozes. Porque essa oração revela o coração do Pai. Deus que não deseja a morte do pecador, mas o seu arrependimento. Veja o que diz Ezequiel 33, versículo 11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, o nosso Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Esse é o desejo de Deus. Jesus não apenas ensina sobre o perdão, mas ele demonstra enquanto ele sangra. Aqui Jesus revela que o propósito da sua morte era a salvação de pecadores. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, são pecadores. Jesus está na cruz, suportando a ira de Deus contra o seu povo. A ira de Deus contra o pecado estava toda sobre Jesus. Absolutamente toda. E aí o texto diz que então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Lembra a túnica que Herodes deu para ele? A túnica era boa. Os soldados, vamos decidir aqui quem fica com o quê. Parece uma coisa à toa, simples, lançada aqui. Mas isso também acontece para se cumprir o que está escrito em Salmo, capítulo 22, verso 18. Que talvez seja o salmo mais messiânico, que mais retrata, que mais profere as coisas que acontecem na cruz. Diz assim no verso 18: repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Dá para imaginar que Davi, em algum momento, escreve uma frase como essa, e isso se repete, isso acontece em Cristo, na crucificação.
Eu fico imaginando Davi lá no céu, né? Talvez, vendo a coisa acontecer, falou: poxa, mas eu lembro disso. Eu falei sobre isso aí. E aí diz que o povo estava ali, observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam coisas como essa: salvou os outros, fez tanta coisa boa, curou as pessoas, que salve a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Para eles parecia irônico, alguém que estava se despontando como uma liderança tão grande, estava agora pregado naquela cruz. E provavelmente não sairia dali, a não ser que fizesse alguma coisa extraordinária mesmo. As pessoas estavam ridicularizando Jesus. Umas diziam para as outras a respeito dele: puxa, ele não era o Cristo aí? Ele não era o Filho de Deus? De uma forma desrespeitosa, fazendo chacotas sobre o fato de Jesus ter ajudado tanta gente, mas não podia agora se ajudar. Então eles não percebiam aqui que é exatamente por não se salvar que ele pôde nos salvar. Se Jesus salvasse a si mesmo, ele não poderia salvar a nós. Alguém disse uma vez: se ele descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir aos céus. 4 grupos diferentes de pessoas estavam aqui: povo em geral, as autoridades, os soldados e um dos malfeitores. Todos zombavam de Jesus e desafiavam Jesus para salvar a si mesmo, porque nenhum deles cria de verdade que ele era o Cristo. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. E aí aqui relata a descrição que havia numa plaquinha acima de Jesus. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Havia uma zombaria generalizada. Você pode imaginar Jesus ali, preso naquela cruz, sofrendo horrores e tendo que ouvir piadinha, tendo que ouvir conversa fiada, tendo que ouvir gente falando besteira, e mesmo assim com o coração latejando por amor deles e pedindo ao Pai para que os perdoasse. Além de zombar, as pessoas eram cruéis com ele. Aqui somente Lucas faz essa conexão do vinagre trazido para Jesus, que era um tipo de vinho barato. Lucas faz essa conexão deste vinagre com a zombaria por parte deles, entregando o vinagre como se fosse um gesto de zombaria, como que quisessem prolongar mesmo o sofrimento de Jesus. Está com sede? Ok, então bebe aqui esse vinho barato, esse vinagre, para você aguentar um pouco mais do seu sofrimento. Eles estavam chamando Jesus para salvar a si mesmo, já que ele se dizia, que era a acusação deles, né? Rei dos judeus. Já que você é o rei, então salve a si mesmo. Hendrickson, ele diz que por meio dessa inscrição acima da cabeça de Jesus, Pilatos estava dizendo o seguinte: aqui está Jesus, o rei dos judeus,
o único rei que eles puderam produzir, um rei crucificado de conformidade com o próprio pedido urgente deles. Que incoerência, não é? O único rei que eles conseguem produzir, eles pregam numa cruz. Só que o que foi escrito retrata a verdade incontestável de que não só Jesus era rei dos judeus, mas ele era o rei dos reis. Sem saber, Pilatos estava colocando ali uma grande verdade a respeito daquele que estava sendo pregado na cruz. A cruz, meus irmãos, nos confronta hoje com uma pergunta. O que a gente tem a ver com essa cena? Como os malfeitores, eu e você, todos nós, estamos condenados por nossos crimes contra Deus. Fomos nós que o pregamos naquela cruz. A diferença não está na gravidade do pecado, mas na resposta do Senhor. Eu me lembro que quando o Mel Gibson fez aquele filme Paixão de Cristo, acho que em 2004, alguma coisa assim, já vai um bom tempo. Na cena da crucificação, quando aquele prego é cravado na mão de Jesus, o Mel Gibson fez questão de ser a mão dele ali segurando aquele prego e martelando. Porque ele dizia assim: fomos nós que fizemos isso com Jesus. Então nada melhor, mais justo do que ser a minha, aquela mão que aparece ali. Fomos nós que pregamos Jesus na cruz. Foram os nossos pecados, a nossa iniquidade. A cruz não é apenas um evento histórico. É um momento decisivo que exige uma resposta pessoal minha e sua. Por isso, eu queria deixar algumas perguntas para você. Você tem sido confrontado pessoalmente com os seus pecados? Os seus pecados te fazem mal? Os seus pecados geram em você um amargor, de tal forma que você não aguente mais viver com eles e que você precisa de um Salvador para te livrar deles de uma vez por todas? A sua relação com o seu pecado é esta? Você compreende o significado da cruz de Cristo, que é a redenção de todo pecador que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Você crê que Jesus levou sobre ele este pecado, que talvez cause esse amargor na sua alma? Quando a gente olha para a cruz, nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que foi ali que Jesus pagou o alto preço, para que a gente pudesse hoje, só assim, sermos declarados justos diante de Deus. Segunda coisa que eu quero destacar é que aqui a gente vê dois corações diante de uma mesma cruz. Aqui nós temos o cerne da mensagem de hoje. Dois homens, uma cruz, uma dor, o mesmo Salvador. Mas a gente vê respostas diferentes. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Aqui o malfeitor, espertamente, ele inclui algo a mais do que a zombaria dos outros, né? Os outros dizem: você não é o Cristo, salve a si mesmo. Esse daqui está na mesma condição e diz: salve a si mesmo e não se esquece de mim. Salve a nós também. Aqui o nosso primeiro personagem, o malfeitor que blasfema contra Jesus. Mateus e Marcos dizem que inicialmente os dois reprovavam Jesus. Os dois. Mas Lucas, ele diz que só foi esse, provavelmente por causa daquilo que vai acontecer daqui a pouco, por causa da conduta do outro. Provavelmente Jesus está no centro desses dois, porque talvez Jesus era considerado o pior
dos malfeitores ali, o maior criminoso. Então ele ficou no centro. Um dos malfeitores, ele estava ali, mas ainda rebelde contra Deus, mesmo na hora da morte. Dá para imaginar alguém que está ali na beira da morte, ainda se manter rebelde, amargo, ranzinza? Esse malfeitor, ele estava tão perto de Jesus, mas ao mesmo tempo ele estava tão longe, tão distante, porque ele não conseguia reconhecer que ao lado dele estava o seu Salvador. Embora esse malfeitor pergunte se Jesus não é o Cristo, claramente ele está ironizando Jesus ali. Está ironizando o fato de que Jesus, sendo tudo isso que diziam, está crucificado ali com ele, como um malfeitor. E pior, no centro, como o pior deles. Quantos não estão na mesma condição desse malfeitor? Quantos não estão morrendo em seus delitos e pecados, insultando Jesus? Como frases do tipo: o Senhor não é Deus? Por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não muda as circunstâncias? Por que então o Senhor não me muda? Por que não me atende? Deixa esse de lado e vamos pensar no outro. Porém, o outro malfeitor o respondeu dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal algum. Esse aqui é o nosso segundo personagem, em que o encontro com Jesus vai causar uma transformação profunda, não de vida, porque a vida dele é só mais um sopro, mas de eternidade. A vida dele não vai ser transformada com Jesus. Olha que coisa curiosa. Ele vai continuar crucificado até morrer. Nesse curto espaço de tempo em que ele encontra com Jesus, ele tem a eternidade transformada. O malfeitor, então, agora transformado, ele passa a ressaltar a verdade de que os dois estavam sendo castigados com justiça. Eles quebraram a lei. Então, o sofrimento deles devia ser visto à luz daquele fato. Quebramos a lei, estamos aqui de forma justa. Mas com Jesus não era assim. E ele reconheceu isso. Este não fez mal nenhum. Antes, esse que havia zombado de Jesus, Marcos capítulo 15, verso 32, vai dizer que os dois zombaram no início. Agora ele experimenta transformação, de modo que ele começa aqui, nesse momento, a temer a Deus, reconhecendo a justiça da sua própria condenação à morte. O castigo que os nossos atos merecem, como ele disse. Mas ele também reconhece a justiça de Cristo. Mas então, o segundo malfeitor demonstra uma fé extraordinária. Olha só a transformação dele. Primeiro, o temor de Deus. Ele reconhece a santidade de Jesus, mesmo na sua agonia. Depois, a consciência do pecado, quando ele diz: a nossa punição é justa. Ele assume a sua culpa, sem desculpinhas, sem justificativas. Porque muitas vezes a gente chega diante de Deus, dizendo para Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, mas justificando: ah, mas foi por isso. Ah, mas eu fiz isso por causa disso.
Ele não, a gente está errado. A nossa punição é justa e ponto. Depois do testemunho sobre Cristo, ele não fez mal nenhum. Ele defende a inocência de Jesus. E ele conclui com a esperança do porvir. Ele crê que Jesus tem poder para além da morte. A fé desse malfeitor transformado é a mais pura forma de justificação pela fé que a gente pode encontrar. Não tem obras, não tem rituais, ele não tem tempo para reformar a vida dele, ele não tem tempo para ser batizado, ele simplesmente descansa na graça de Cristo, na cruz. Como disse Lutero, a justiça de Deus não é aquela pela qual ele mesmo é justo, mas aquela pela qual ele nos justifica. Qual malfeitor representa a sua atitude diante de Cristo? Você ainda exige que Deus prove o seu amor através de bênçãos, de milagres na sua vida? Ou você reconhece que merece o juízo, mas clama pela misericórdia? Sabe, a fé verdadeira, ela não nega a realidade do sofrimento, mas ela enxerga além dele. Aquele homem não foi salvo por sua teologia perfeita, mas por causa da sua confissão humilde. A cruz nos ensina que não há pecado grande demais para a graça de Deus, nem coração endurecido demais para não ser quebrantado. E o terceiro e último ponto é uma promessa do paraíso. Por fim, o agora transformado malfeitor, ele faz um pedido especial para Jesus. É uma oração que ele faz, uma súplica. E é uma súplica muito sincera. Ele diz: Jesus, lembra-se de mim quando você vier no seu reino. Ele não pede para ser livrado da cruz, mas para ser lembrado quando você vier no seu reino. Em meio à agonia da crucificação, o homem, ele enxerga que alguns, talvez todos, os discípulos, ainda não compreendiam. A cruz não é derrota. A cruz não é o final. É o caminho para o reino. Ele reconhece em Jesus um reino que transcende a morte. Esse homem, ele havia entendido aqui, com apenas um encontro rápido com Jesus, numa situação difícil, de que ele era o Cristo. E pede para participar do seu reino vindouro para depois da morte. Além da súplica, essa oração também ela é poderosa, uma poderosa declaração de fé. Ele entendeu que o reino de Jesus não era terreno. Em contraste com isso, olha que coisa curiosa. Um dos discípulos no caminho de Emaús, no capítulo 24 de Lucas, declara no domingo da ressurreição, para o próprio Jesus, andando com Jesus no caminho. Ele diz assim: a gente esperava que fosse ele quem havia de redimir Israel. Enquanto que o malfeitor, com um encontro rápido com Jesus, mas na cruz, entendeu que o reino de Jesus não é desse mundo. Crer que o reino de Cristo não é desse mundo é libertador. Irmãos, acreditem em mim. Crer que o reino de Cristo não é desse mundo é libertador, principalmente em épocas de eleição. Acredite. Guarde essa frase aqui para outubro. Crer que o reino de Deus não é deste mundo nos liberta.
Essa é a verdadeira liberdade de João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É crer que o reino de Deus não é deste mundo. Foi isso que Paulo enfatiza lá em Filipenses capítulo 3, versos 20 a 21, quando ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, está preso na cruz, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que coisa maravilhosa. A essa súplica desse homem, Jesus deu uma resposta maravilhosamente cheia de esperança. Ele diz: em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, diante da confissão de fé desse homem, Jesus lhe promete uma coisa grandiosa, maravilhosa. A resposta de Jesus é a mais maravilhosa declaração de graça do Novo Testamento. Ele diz: em verdade te digo, que é a expressão aqui na língua original é amém. É uma ênfase de Jesus. Jesus garante a sua palavra. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Ele diz: o que eu vou te dizer é verdade. Eu estou empenhando a minha palavra com você. Hoje, ou seja, é imediatamente. Não tem lugar intermediário. Não tem espera, é hoje. Estarás comigo, ou seja, vai gozar de comunhão comigo. Você vai estar numa comunhão pessoal comigo. Onde? No paraíso. O jardim de Deus restaurado. A presença plena e maravilhosa de Deus. Esse paraíso aqui é a vida eterna, irmãos. Apesar de ter se convertido de uma vida de pecado e blasfêmia apenas instantes antes, esse homem não vai precisar esperar eras no purgatório ou eras de inconsciência, mas imediatamente após morrer, ele se unirá a Cristo em glória no paraíso. Eu creio, irmãos, eu creio que o momento em que nós fecharmos os olhos para esse mundo, nós vamos nos encontrar todos juntos, inclusive com esse homem, com o malfeitor, diante do Pai. Essa palavra aqui, paraíso, que significa eternidade, se refere à ideia do paraíso aqui, o Sheol, é um lindo jardim. Ela é usada aqui na esfera celestial. Imagina só, um jardim celestial. Deve ser algo muito bonito. Essa é a promessa que resplandece neste domingo de Páscoa. Onde Cristo está ali, ali está a vida também. Ali está a esperança. Porque se morrermos com Cristo na cruz, também com Ele vamos viver na ressurreição. A promessa de Jesus ao homem é a mesma promessa que Ele faz a todos que se arrependem e creem. Você estará comigo. Não há condições, não há um período de provação, apenas a graça. Você estará comigo. A Páscoa nos lembra que a morte foi derrotada e que em Cristo, somente em Cristo, nós temos a garantia de vida eterna. E aí eu quero te perguntar, você tem essa certeza? Você pode, como o malfeitor transformado, olhar para a cruz e ver não apenas um martírio, mas um trono de graça? Portanto, irmãos, esse encontro de Jesus com os malfeitores na cruz, ele nos ensina três coisas, três verdades eternas aqui. Primeiro, é que a cruz é o grande equalizador da humanidade. Não tem ninguém maior nem menor
se todo mundo passa pela cruz, todo mundo vai sofrer igual, mas também vai ressuscitar igual. Todos nós, como aqueles 2 homens, estamos condenados por causa da nossa rebelião contra Deus. Não há hierarquia de pecado aqui diante da santidade de Deus. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. Segundo, a resposta à cruz determina o nosso destino eterno. 2 homens viram o mesmo Jesus, ouviram as mesmas palavras, sentiram a mesma dor, mas um zombou. O outro creu. A diferença estava em como cada um respondeu a ele. Em terceiro, a graça de Deus é total, ela é imediata e ela é suficiente. O homem não teve tempo de fazer obras, ele não teve tempo de batizar-se, ele não teve tempo nem de participar da ceia. Ele apenas clamou: lembre-se de mim. E Jesus respondeu: estarás comigo. Essa é a Páscoa. Não a nossa busca por Deus, mas a busca de Deus por nós. Que nesse domingo de Páscoa você possa sair desse lugar com a mesma certeza do malfeitor transformado. Não porque você é bom o suficiente, mas porque Cristo é gracioso e suficiente. A cruz vazia, o túmulo vazio são a prova de que a promessa de Jesus permanece. Estará comigo no paraíso. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse culto especial de Páscoa. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado por ter ido até a cruz e levado sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E por Tua causa, Senhor, nós estamos aqui hoje. Louvado seja o Senhor. Que o Deus, o nosso Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco todos os dias, nos encorajando, nos impulsionando a cada dia viver essa nova vida que temos em Cristo Jesus. Vida de quem ressuscitou e está vivo junto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos Tuas testemunhas todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.